Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo de resolução. Nossa lista de exercício dessa semana de física, a gente está tratando a respeito de resistores, associação de resistores. Então vamos lá para a resolução da primeira questão. Bom, a gente pode perceber, primeira coisa, que nós temos um circuito, certo? Vamos analisar primeiro os componentes desse circuito. Aqui nós temos uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão realiza uma diferença de potencial no nosso circuito. Seria, por exemplo, a tomada da nossa casa, que tem uma voltagem. No caso aqui seria 220 volts. E aqui nós temos dois resistores. O que seriam resistores? Resistores são componentes do circuito, onde uma corrente elétrica passa por esse circuito, e quando chega no resistor, ela perde energia em forma de calor. Isso que a gente chama de efeito Joule. Essa energia é liberada em forma de calor. Nesse caso, o resistor pode ser, por exemplo, duas lâmpadas de LED, aquele sistema de pisca-pisca de Natal que a gente utiliza. É um exemplo de um sistema elétrico bem simples, um circuito bem simples. Então vamos lá, vamos começar, porque se nós temos uma diferença de potencial, nós temos uma corrente elétrica que passa por esse circuito, certo? E eu vou começar aqui com uma dica para a gente determinar o sentido da corrente elétrica, certo? Percebam que aqui a representação nós temos duas barras, uma barrinha maior e uma barrinha menor. A gente pode construir uma espécie de seta, unindo essas duas barras. Aqui, a gente faz a seta, certo? E essa seta está apontando para cá, não é isso? Você junta então as duas barras, faz essa espécie de seta, e o sentido da corrente vai ser oposto a essa seta. Então a corrente está nesse sentido, certo? Aqui é a nossa corrente I, que a gente chama. Ou se você preferir, você pode determinar o seguinte. Aqui nós temos o polo positivo, que é o maior, e o polo negativo, que é o menor. Os elétrons sempre saem do ânodo, no caso do polo negativo, então eles vão percorrer esse sentido. E a convenção da corrente elétrica é o sentido oposto, ou seja, esse sentido aqui, que seria o sentido horário, ok? Então a gente já estabeleceu o sentido da nossa corrente. Então existe uma corrente elétrica I que passa por esses resistores, não é isso mesmo? Passa aqui por esses resistores, beleza? O que seria então a associação em série? Note que nesse sistema, nesse circuito, a mesma corrente passa pelo resistor. Não tem outro caminho para a corrente percorrer. Ela não tem como se dividir, por exemplo. A gente não tem a presença de nós, que a gente vai ver em outros exemplos. Então a corrente sai daqui, tem uma diferença de potencial, a corrente percorre meu circuito nesse sentido, e aqui, obrigatoriamente, ela vai passar por esses dois resistores. Então, a associação em série possui a mesma corrente elétrica. Lembre-se sempre disso. Mesma corrente elétrica. Certo? Então, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Ok. Um conhecimento que é importante, interessante, é a primeira lei de Ohm. O que a primeira lei de Ohm enuncia? A primeira lei de Ohm, ela fala o seguinte, que a diferença de potencial, U, ela é dada por a resistência vezes a corrente elétrica. Lembrando que resistência a gente representa por esse R maiúsculo, certo? Isso daqui é a primeira lei de Ohm. Isso aqui vale para resistores ômicos, que a gente chama. Senão você tem que estabelecer a segunda lei de Ohm. Mas aqui a gente vai ser suficiente a primeira lei de Ohm. Agora pense comigo. U é a diferença de potencial. É esse valor aqui. O que eu falei? Quando a corrente elétrica passa por um resistor, perde energia. Essa energia é dissipada em forma de calor. Portanto, U, que no caso é a diferença de potencial, que estabelece um estado de energia, quando passar aqui por esse primeiro resistor, a gente vai ter uma perca dessa energia aqui, desse U inicial.
Então a gente estabelece um novo potencial, que a gente chama aqui de U1, que é do resistor 1, beleza? E nós vamos ter uma outra perda de energia aqui, a gente vai chamar de U2, do segundo resistor, beleza? E a associação em série diz o seguinte, que o U vai ser a soma dessas duas diferenças de potencial, beleza? Quando a gente estiver trabalhando com... Então lembre-se sempre disso, na associação em série, nós temos a mesma corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica não tem outro caminho para percorrer, e nós temos diferentes potenciais. Por quê? Esse valor inicial perde energia nos resistores, beleza? Então é isso. Então a gente estabeleceu a primeira lei de Ohm. Quando a gente estiver trabalhando sempre com circuitos, a gente vai trabalhar com resistência equivalente. Vou chamar de R equivalente. É aqui. O que seria essa resistência equivalente? A resistência equivalente, a gente soma as resistências do sistema, a resistência total, e trabalha como se fosse uma única resistência. Então, a resistência única em um sistema em série é a soma das resistências. Então, seria R1 mais R2 mais R3 mais até Rn, que no caso é a quantidade de resistores que tiver. Se tiver 1, 2, 3, 4, 5, você só soma esses resistores. Então, a gente estabelece a resistência equivalente. Então, a gente pode dizer que em um sistema em série, a gente vai estabelecer que a diferença de potencial vai ser a soma também, né? Então, U é Q, equivalente, vai ser igual a resistência equivalente, vezes I, porque a corrente elétrica é a mesma. Tranquilo? Então, é isso que a gente precisa saber dos nossos resistores em série. Vamos lá para o enunciado da primeira questão. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistência 10 ohm e 100 ohm é 220 volts. Qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohm? Então vamos lá. Primeira coisa é a unidade. A unidade de resistência é ohm. Unidade ohm, que é representado por essa letra grega ohm. Certo? Essa é a unidade de resistência. O que é que ele falou? Que nós temos dois resistores, um de 100 ohm e outro de 10 ohms. Ele quer saber qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohm, ou seja, ele quer saber essa diferença de potencial, beleza? Ó, isso aqui é tranquilo. Por quê? A gente consegue achar a nossa resistência equivalente, não é mesmo? Resistência equivalente a gente já sabe como encontrar. Resistência equivalente é R1 no caso mais R2. Então a resistência equivalente R1, quem é R1? 10 ohms. Quem é R2? 100 ohms. Então a resistência equivalente do circuito 110 ohms. Beleza? 110 ohms. A gente sabe a diferença de potencial. A diferença de potencial, ou seja, o valor dessa fonte, é 220 volts, não é mesmo? A gente viu pela lei de Ohm que a gente pode substituir. Então, U é igual a RI, não é mesmo? R que a gente achou é a nossa resistência equivalente. Então aqui a gente consegue achar o valor da corrente elétrica que passa pelo sistema. Beleza? Então U vai ser igual a 220, que é igual a 110 vezes I. I vai ser 220 dividido por 110. Isso aqui resulta em 2. Atenção, I é a corrente elétrica. Qual a unidade de corrente elétrica? Vamos anotar aqui. Unidade. Corrente elétrica é ampere.
É o A, ampere, certo? Então, são 2 amperes. 2 amperes. A gente achou o valor da corrente que passa pelo sistema. Como eles estão em série, a corrente é a mesma, não é isso? Só o que é que ele quer saber? Esse valor aqui, ó, dessa diferença de potencial. Então, vamos lá. Só a gente substituir. Então, o que eu quero saber é meu U1 vai ser igual a R I. R1, no caso, né? Minha diferença de potencial que eu quero saber, R1, 10 ohms. E a corrente elétrica a gente achou 2 amperes. Então, a gente chega aqui que a diferença de potencial é 20. 20 o quê? Unidade de diferença de potencial. Volt. Quando você vê, por exemplo, a tomada da sua casa, é uma diferença de potencial. Ali é 110 ou 220 volts. Então aqui, unidade volt. Beleza? E aqui concluímos a nossa questão. Perceba que essa diferença de potencial no resistor de 10 ohms vai ser diferente nesse resistor de 100 ohms. A gente pode fazer isso aqui, isolar e achar que a resistência, a diferença de potencial nesse resistor aqui é de 200 ohms. Entende? Então, a corrente elétrica passou por esse resistor de menor resistência, ele liberou uma quantidade menor de energia, ele liberou cerca de 20 volts. E continuou aqui com 200 volts, certo? Então essa é a nossa primeira questão.